Sejam bem-vindos a mais uma aula do treinamento de manutenção de drivers. Essa é a aula 1.3, o controle da eletricidade. Vamos discutir aqui um pouco como podemos fazer o controle das características da energia elétrica. Vamos saber como direcionar, como restringir, como limitar a corrente elétrica para que possamos usá-la de forma eficiente e adequada para o que precisamos. A energia elétrica, ela pode ser controlada em vários sentidos, do mais básico, para um acionar de uma lâmpada, um liga e desliga, até mesmo ao ponto de um colisor de hadrons, que possui seus enormes campos magnéticos e vários supercomputadores ali que trabalham com energia elétrica. O controle mais simples que existe na eletricidade é a gente poder propiciar o fluxo de corrente elétrica. Porque não basta a gente ter apenas dois pontos de maior e menor potencial se não tiver um circuito por onde flua essa corrente elétrica. Então, o controle mais simples que a gente tem no campo de eletricidade é o propiciar, ou seja, o liga e desliga. Ou seja, é, propiciamos a passagem de corrente elétrica e não propiciamos. Esse é o controle mais simples que existe. A gente também pode direcionar o fluxo da corrente elétrica por determinados caminhos. Para isso, a gente vai utilizar dispositivos semicondutores para poder. Dá para fazer mecanicamente também, com chave seccionadora, vai para um lado, vai para o outro. Só que esse ele é mais eletrônico, é mais voltado para a nossa área. Por quê? Esse é um dispositivo que, se você ligá-lo diretamente, ou seja, polarizá-lo diretamente, ele vai permitir que a corrente elétrica passe por ele. Mas se nós invertermos a situação, ligarmos ele indiretamente, o que vai acontecer? Ele vai barrar a passagem de corrente elétrica até um limiar, ou seja, ele tem uma. Cada dispositivo, cada componente eletrônico, ele tem uma tensão de ruptura, vamos dizer assim. Vamos supor que a gente tem um diodo e esse diodo ele consegue bloquear a passagem de corrente elétrica até 30 volts. Acima disso, ele rompe, há uma ruptura no sistema de condução dele, fazendo conduzir em qualquer sentido. Ou seja, ele fecha um curto-circuito após a ruptura desse material dele. A gente tem aqui como a gente pode conduzir eletronicamente a corrente elétrica. Aqui a gente tem uma entrada AC, que alterna a sua polaridade, se for na nossa rede elétrica, 60 vezes por segundo. Então, esse arranjo de diodos é conhecido como ponte retificadora. Por quê? Ele vai permitir que na entrada você introduza ali uma tensão alternada, uma corrente alternada, e na sua saída, você vai ter um sinal retificado, ou seja, você só vai ter uma polaridade, o positivo com o negativo ali, uma diferença de potencial. Controle de fluxo de corrente, ou seja, vamos limitar a passagem de corrente. Para e esse aqui é fundamental. Grande parte dos circuitos eletrônicos utiliza resistência em grande escala ali. A gente tem resistência de várias potências, resistências de vários valores. Por que eu falei de potência? Porque dependendo da corrente elétrica que ela vai limitar, da diferença de potencial aplicado sobre ela, é necessário que essa resistência ela aguente, suporte uma potência dissipada sobre ela. Por exemplo, se colocarmos ali um resistor de meio watt numa queda de tensão que vai propiciar ali no mínimo 1 watt de transferência térmica, ele vai queimar. No primeiro instante, ele vai acabar se rompendo, abrindo o circuito e danificando. Então, a gente precisa conhecer um pouco dessa parte do fluxo de corrente, como limitar ele e de forma adequada também. Esse daqui eu coloquei esse gifzinho aqui para vocês entenderem. Antigamente, o sentido convencional da corrente elétrica, até mesmo por efeito de estudos ainda é realizado assim,
Ele dizia que o fluxo de corrente ia do positivo para o negativo. Porém, o sentido real da corrente ela sai do negativo para o positivo. Por quê? Quem se desloca no condutor ou no meio são os elétrons. E o local onde tem uma grande quantidade, um excesso de elétrons, é no polo negativo do gerador, da bateria, que seja. Então, o fluxo de elétrons flui do negativo para o positivo. Esse é o sentido real da corrente. Uma analogia na questão do fluxo de corrente é aquela questão da água. A gente tem ali uma caixa d'água com uma diferença de potencial e a gente tem um registro. Se a gente estrangula, ou seja, se a gente fecha, quanto mais a gente fecha o registro, menos água vai fluir pelo aquele duto. Ou seja, a mesma coisa acontece com a corrente elétrica. Quanto maior for a corrente, quanto maior for a resistência naquele circuito, menor vai ser o fluxo de corrente elétrica que vai circular através dele. A combinação de resistores. A gente tem duas formas, três, se for forma combinada da associação em série e paralelo. Mas, a princípio, nós temos dois meios. Se a gente associar resistências em série, a gente soma o valor de todas as resistências que estão naquela série, e a gente vai encontrar a resistência equivalente. E em paralelo é um pouco diferente. Em paralelo, a gente. Deixa eu pegar aqui a canetinha e mostrar para vocês. Vamos lá. Bom, esse aqui. Vamos supor que a gente tem uma resistência Rx e R1. E a gente tem, nas suas extremidades, a mesma tensão aplicada. Porém, a resistência Rx tem duas vezes o valor de R1. Ou seja, por aqui vai fluir menos energia, a metade do que vai fluir através de R1. Então, para a gente encontrar qual é o valor da resistência equivalente nesse circuito, a gente tem duas fórmulas. A mais básica, que é a resistência equivalente para dois resistores só em paralelo, que a gente pode colocar aqui o produto do valor da resistência desses dois resistores dividido pela soma do valor das resistências desses dois resistores. Essa seria a resistência equivalente. Porém, quando você tem mais resistências em paralelo no circuito, existe essa fórmula aqui para você calcular ela. 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre a resistência 1 mais 1 sobre a resistência 2 até o valor da resistência final. A gente vai encontrar valores de resistências, às vezes muito baixinha, vai depender muito das resistências que estão uma em paralelo com a outra. Aqui a gente tem um exemplo, as resistências em série, 220 ohms, 100 ohms e 470 ohms. Ou seja, essas três resistências em série poderiam ser substituídas por uma resistência de 790 ohms. Porém, temos que levar em consideração a potência. Se essa daqui for de 1 watt, a segunda de 1 watt e a terceira de 1 watt, nós teríamos que colocar uma resistência equivalente de 790 ohms e 3 watts, no mínimo. A queda de tensão. Sabemos que, pela lei de Coulomb, a tensão é igual a resistência vezes a corrente. Para a gente encontrar qual é a corrente desse circuito, beleza, vamos achar aqui qual é a resistência equivalente e pegar a tensão e dividir por essa resistência. Então, a gente vai achar um valor de corrente. Porém, em cada resistência, em cada elemento, há uma queda de tensão propícia ao valor da corrente vezes o valor da resistência. Nesse caso aqui nós temos 9 volts, é a primeira resistência de 3K e a segunda de 7K. Então, se a gente fizer as contas, vamos encontrar um valor de 900 microampere, ou seja, 0,0009 ampere. E nós multiplicarmos pelo valor dessa primeira resistência, vamos ver que aqui houve uma queda de tensão de 2,7 volts. Então, nesse ponto, em relação ao terra, nós vamos ter 9 volts da bateria menos os 2,7. Então, nesse ponto aqui, em relação ao terra, nós temos 6,3 volts.
Aqui é uma outra exemplificação em carga. Tá, deixa eu ver. Aqui. Tá. O que que acontece? Esse aqui é um outro exemplo de queda de tensão e todas as quedas de tensões de um circuito, a somatória das quedas de tensões, ela deve ser igual ao valor da fonte. Nós vemos aqui um diodo que está ligado diretamente, ou seja, está deixando passar a corrente elétrica, e por ele há uma queda de tensão de 0,755 ou 755 milivolts. Como as quedas de tensões somadas devem ser o valor da fonte, aqui a gente vai encontrar 11,245, ou seja, 11 volts e 245 milivolts nesse resistor de 10K. Armazenamento de energia. Em algumas situações, a gente precisa armazenar energia para que ela seja mais estabilizada. Às vezes, a gente tem um circuito que oscila demais e ele gera um ruído. A gente precisa armazenar energia até mesmo para filtrar ela e não deixar que esses espúrios elétricos possam danificar algum componente. Geralmente, um microcontrolador, um sistema, um amplificador operacional, ou mesmo um MOSFET, alguma coisa do gênero que seja suscetível a esses ruídos. A gente vê muito isso em microcontroladores e em CIs. A gente tem um pequeno capacitor de desacoplamento. Para quê? É para desacoplar a corrente alternada, os ruídos que podem surgir, para que eles não façam surgir efeitos danosos ao circuito. O capacitor ele tem uma característica que ele leva um certo tempo para ser carregado. Então, a partir do momento que a gente injeta uma tensão nele, ele leva um certo tempo, é carregado por completo e ele estabiliza a energia, ou seja, pelo menos ele tenta estabilizar de acordo com a carga que ele vai alimentar. O capacitor, ele armazena energia em forma de campo elétrico. Eles têm a capacidade de atrasar a tensão em relação à corrente, principalmente no circuito CA. Idealmente, um capacitor em bom estado e boa qualidade, ele possui uma baixa impedância e um baixo ESR. O que é um ESR? ESR a gente vai escutar muito durante o treinamento, porque ele é resistência série equivalente de um capacitor. E quanto menor for essa resistência de um capacitor, indica que ele está em melhor estado. Ou seja, às vezes a gente pega um capacitor eletrolítico que já está desgastado, já tem muito tempo que está trabalhando, já secou, vamos supor, o fluido eletrolítico dele. Então ele tem as capacidades, as características elétricas deles alteradas. Agora, já o indutor, ele armazena energia em forma de campo elétrico, desculpa, em forma de campo magnético. E quanto maior a corrente no instante que ele é energizado, maior é esse campo magnético se opondo à passagem dessa corrente. Então ele limita essa alteração, essa modificação no fluxo de corrente elétrica. Em circuitos de alto chaveamento, em circuito CA, eles se comportam como um circuito aberto, os indutores. Já os capacitores, em altas frequências, já se comportam como um circuito fechado. Tá, vamos falar um pouquinho sobre acionamento mecânico. A gente vai empregar aqui nessa área os efeitos magnéticos. Ele não é um controle de energia através de uma conversão de energia. Ou seja, a gente converte energia elétrica em energia magnética e posteriormente converte a energia magnética em movimento mecânico. A gente vai empregar muito isso em bobinas de relé, para fazer um bypass, para fazer uma saída relé, até mesmo a base dos motores trifásicos ou qualquer motor elétrico tem como origem esses efeitos magnéticos que a energia elétrica produz. A gente precisa controlar qual a intensidade, qual a potência desse campo magnético para saber um campo magnético girante, qual é a frequência. Um motor de indução trifásico, ele tem sua frequência controlada porque pelo tempo de rotação desse campo magnético girante, que é relacionado diretamente à frequência do circuito. Aqui a gente tem como base do que a gente viu
A gente tem uma chave, que é o mais simples acionamento, que induz um campo magnético numa bobina, atraindo o metal e movimentando uma chave com maior potência. Geralmente se emprega isso para circuitos de potência. Você aplica uma tensão menor, com menos risco, numa bobina, e essa bobina vai acionar um circuito de maior potência. Aqui a gente tem um exemplo de um motor trifásico rotacionando, ou seja, a gente tem na esquerda aqui, de acordo com as entradas de tensão alternada das 3 fases, a rotação do motor. E aqui à sua direita a gente vê os vetores de acordo com a passagem de corrente elétrica trifásica. Então, a cada instante, ele está gerando um campo magnético que está se alternando. No nosso caso, 60 vezes por segundo esse campo se alterna. Bom, por enquanto, acho que é isso. Espera aí, galera. Não acabou ainda não. Vamos pegar tudo que a gente viu nessas últimas 3 aulas e vamos tentar fazer uma análise através da imaginação, vamos dizer assim. Essa aqui é uma placa de uma Softstar, uma SSW07, e uma análise simples. Como você iria fazer? Primeira coisa, é imaginar por onde o circuito dela, por onde o fluxo de corrente elétrica vai circular. Ele tem as entradas de alimentação provenientes da placa de controle, que fica acoplada aqui em cima. As entradas estão aqui no superior esquerdo e inferior direito. O fluxo de corrente elétrica, a tensão, vão passar por esse varistor, por esse filtro capacitivo, por esse indutor. Tudo isso daqui, esse circuito aqui, ele serve como um filtro. Por quê? O autochaveamento da fonte, ou em altas frequências, ela pode induzir na rede elétrica interferências, ruídos. Então, quase todo o circuito que possui uma fonte chaveada, ele vai ter um filtro na sua entrada, para eliminar esses ruídos provocados não na entrada, mas sim os ruídos causados pela fonte, para que elas saiam para a rede elétrica. Então existe um filtro, tem uma norma que regulariza isso, então tem uma quantidade mínima de ruído que o equipamento pode injetar na rede elétrica. Mas voltando para a aula, vamos dizer aqui que a corrente elétrica circula, passa por esse filtro e ela vem para um circuito de retificação. O circuito de retificação é formado por esses 4 diodos. Eles restringem a passagem de certa direção, convertendo a corrente alternada em corrente contínua, que por sua vez ela é armazenada no capacitor, vamos dizer assim, um filtro capacitivo e armazenamento de energia. Por sua vez, esse capacitor ele passa por um resistor, por algumas resistências, para limitar o fluxo de corrente e alimentar o CI-PWM. O CI-PWM ele vai fazer o que? Ele vai oscilar o circuito a ponto de induzir uma tensão no secundário, aqui na saída desse transformador Chopper. Ele induz as tensões necessárias aqui, que é feito um feedback através desse LM431 e passa a ser alimentado, esse CI passa a ser alimentado pela tensão secundária que é induzida aqui. Mas todo esse circuito a gente pode ver que aqui a gente tem um direcionador de fluxo de corrente, armazenamento de energia, limitador de corrente, indutor que induz tensões de um secundário. Então tudo que a gente viu nessas últimas 3 aulas é para ajudar vocês a imaginar o que é possível ocorrer no circuito, de tal forma a gente conseguir enxergar se há falhas em determinados componentes. Mesma situação, esse aqui é um inversor, um CFW10. Este daqui, como tem 3 capacitores, provavelmente vai ser um para 1,5 kV, 6 amperes. Esse daqui é uma placa de controle e também IHM integrada junto. A gente pode tirar essa carcaça aqui para enxergar melhor por dentro. Aqui a gente tem o microcontrolador responsável por todo o processamento de dados, monitoramento. A gente tem a IHM, os botões de entrada de sinais, as IOs, entradas digitais, potenciômetro, saída relé.
E a mesma situação. Aqui a gente tem a entrada da tensão alternada, passa por um varistor, entra na ponte retificadora. Primeiramente, ela vai decorrer através desse termistor, que vai limitar, ou seja, um limitador de corrente, para fazer com que o banco de capacitor se carregue gradativamente, para não que não haja explosão. Ele carregando, ele chegou ao pico de tensão dele certa, a potência necessária, a tensão de trabalho dele. O que ele faz? O circuito vai fazer a alimentação da fonte, chavear todo o sistema, e o microcontrolador vai fazer o monitoramento, a leitura das tensões que estão nele. Ele chegando na tensão de trabalho, ele liga esse relé fazendo o bypass desse termistor. Então ele faz com que toda a tensão retificada passe direto, porque os capacitores já estão carregados. Se a gente virar aqui nós temos limitadores de corrente, nós temos chaves como o transistor, nós temos diodos Zeners aqui, como esse VZ1 apresenta aqui. Nesse ponto é uma rede resistiva. Para quê? Para ele fazer a queda de tensão em todos os componentes, até chegar num ponto que é apropriado fazer a leitura dessa queda de tensão e verificar no circuito, mandando esse sinal para o microcontrolador, identificar qual a tensão que está no banco de capacitores. Aqui a gente tem um resistor shunt, que é uma resistência muito pequenininha, mas que nesse tipo de inversor é utilizada para fazer análise de corrente, ou seja, pela queda de tensão, primeira lei de Coulomb, pela queda de tensão nesse resistor, sabendo qual é o valor desse resistor, a gente conhece a corrente que circula por esse circuito. Bom, galera, por enquanto a terceira aula é isso. Qualquer dúvida, estou à disposição e eu espero que vocês gostem da aula. E se tiver alguma dica, alguma sugestão para passar, estou à disposição. Um breve abraço para todos e até a próxima aula.